Do livro Pão Nosso, capítulo 167, Entendimento, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. 167. Entendimento. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo aos Romanos 12, 2. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto à semelhante necessidade. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A renovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, que bom estarmos juntos mais uma vez. Agora neste capítulo 167, Entendimento. Este capítulo, então, que Emmanuel colocou o nome de Entendimento, ele também buscou uma passagem de Paulo de Tarso, que quando escreveu aos Romanos, estando anotada no capítulo 12, versículo 2, Paulo incitava os seus companheiros, os seus amigos de Roma, dizendo: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Então, Paulo dizia que para eles pudessem entender o Evangelho e aí fazer a sua renovação. A renovação pessoal de cada um. E Emmanuel começa agora a nos explicar a respeito desta passagem. Ele diz assim: quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco quanto a semelhante necessidade. Mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Vejam, Emmanuel inicia nos alertando para um equívoco nosso. Ele diz que quando a espiritualidade fala do problema da transformação espiritual, que todos nós devemos passar, todos nós, independente de sermos espíritas, católicos, protestantes, budistas, todos nós devemos passar pela transformação espiritual. E ele continua dizendo então que a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco. Isto é, todos que estão nessa comunidade do Evangelho, seja o Evangelho de Jesus, seja o Evangelho budista, outra doutrina qualquer, todos concordam com isto, quanto à semelhante necessidade. Então, todos percebem que é preciso fazer isto, que isto é extremamente necessário. Mas Emmanuel conclui o parágrafo dizendo: mas nem todos demonstram perfeita compreensão do assunto. Então, Emmanuel afirma que nem todos demonstram esta compreensão do assunto. Isto é, não tendo esta compreensão, não estão fazendo esta transformação espiritual. Não é assim? Então é necessário ter a compreensão, porque havendo a compreensão, nós vamos fazer esta renovação espiritual. Mas ele diz que nem todos demonstram esta perfeita compreensão do assunto. E, portanto, acreditam estar fazendo essa transformação, mas não estão. Nesta outra parte, então, Emmanuel agora continua nos explicando para que nós possamos entender melhor. Ele diz assim: no fundo, todos anelam à modificação. No entanto, a maioria não aspira senão à mudança de classificação convencional. Então, ele está dizendo que lá no fundo, ou seja, no fundo nosso íntimo, de todos nós, todos anelam, ou seja, todos desejam esta modificação. Todos nós desejamos. Mas ele afirma que a maioria não aspira, senão aspira, significa sonhar. Então a maioria não sonha senão com a mudança de classificação convencional. O que seria essa classificação convencional? Seria das pessoas, por exemplo, nos terem como um cristão fervoroso, não é? Um cristão que está indo na sua igreja todos os domingos, ou então no centro espírita, ou em qualquer casa que possa ser dita de Deus, não é? Desta forma, Emmanuel já nos coloca que todos desejam esta transformação, mas a maioria sonha simplesmente com a mudança de classificação. Isto é,
nós estamos querendo, desejando que o nosso próximo nos veja como uma pessoa que está transformando. E será que estamos transformando? Pode até ser que nós estamos transformando e nosso irmão está vendo. Mas ele pode estar equivocado. Ele pode estar achando que nós estamos num patamar espiritual que nós não estamos. Porque ele não nos conhece. Quem nos conhece somos nós mesmos. E essa classificação é exatamente isto. Seja você está diante de uma casa espírita, com determinado cargo, ou num templo religioso qualquer, e sonhando com isto, está havendo somente essa classificação convencional. Não está havendo essa reforma interior. Continua dizendo Emmanuel, os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Olha, veja. Muitos, então, menos favorecidos pelo dinheiro, eles estão buscando possibilidades materiais dentro do grupo espírita, dentro da igreja. Ele está buscando, ali dentro da religião, escalar possibilidades melhores materiais. Então ele deve estar pedindo a Deus, não é, que ajude ele a comprar uma casa, ou ganhar na loteria, não é? Porque ele se acha o quê? Ali com aquela condição. Ele acha que ele tem aquela condição por estar ali todos os domingos ou todos os dias da semana naquele culto. Então ele acha que ele tem créditos para poder então ter aqueles bens materiais. Continua dizendo, os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições. Olha que interessante. Então ele está afirmando. Então, aqueles que estão com tarefas humildes, seja no seu trabalho, sejam num templo religioso, que estejam em tarefas humildes, eles estão pleiteando novas posições. A partir da religião, a partir do seu trabalho como cristão ou como outro qualquer. Ele está focando nisto, como se Deus fosse lhe ajudar a ter uma posição melhor dentro da empresa. Porque ele se acha já uma pessoa que está contribuindo o suficiente para merecer este cargo. Então o foco dele está sendo em receber essa graça. Continua dizendo Emmanuel, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Então, Emmanuel diz que os menos favorecidos buscam escalar o dinheiro, as possibilidades materiais, e todos nós, na verdade, temos deficiências financeiras. Isso vai depender do quanto que cada um deseja, não é mesmo? E os que têm tarefas humildes estão pleiteando, então, grandes posições, o que não está errado. Mas o objetivo da espiritualidade não é este. Ele até pode ser consequência e vir esse também. Mas o objetivo principal da religiosidade não é este.
Por isso que ele diz, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita. Olha, transformação indébita. Ou seja, eles estão desejando uma transformação que não é justa. Das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. Então acabam ficando numa desordem, no seu trabalho, na sua casa, seja onde for. Nesta outra parte, Emmanuel diz assim, a renovação indispensável não é de plano exterior flutuante. O que seria isso? Então ele está afirmando que esta renovação a que todos nós temos que passar espiritualmente não é de plano exterior flutuante. Ou seja, hoje eu sou presidente de um centro espírita. Isso é flutuante, não é? Amanhã posso não ser mais, é eleito um novo. Então eu estou presidente, eu não sou. Amanhã eu desencarno. Pronto, já não sou mais. Então ele está nos falando diretamente que não é essa renovação indispensável, que é espiritual, não se trata desta relação conosco e com os outros aqui no plano exterior, flutuante, que tudo muda a todo momento. Continua dizendo, transformar-se-á o cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz em novas concepções. Então, trata-se desta transformação, uma transformação interior, que pode até refletir exteriormente, mas não pode ser o nosso objetivo. O nosso objetivo é de nós nos renovarmos através do nosso entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. E isto vai se dar estudando, refletindo. Continua dizendo Emmanuel, assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam, o serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, aqui Emmanuel agora nos deu a receita do bolo, não é? Podemos assim dizer. Ele diz que a renovação indispensável, que é essa espiritual, ela é assim como qualquer trabalho terrestre. Então, a nossa renovação, ela deve ser igual à renovação terrestre, no nosso trabalho, na nossa casa, que pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Então, para que nós possamos nos renovar, fazer essa renovação indispensável, nós temos que ter o que é disciplina. O aprimoramento mental exige constância, uma disciplina de esforço no bem e no conhecimento. No bem e no conhecimento. Então nós temos que sempre estar querendo fazer o bem a todos, nos esforçando ao máximo de deixar o mal, e no conhecimento, porque no conhecimento nós vamos evoluindo e nos entendendo melhor. E vamos não só nos conhecendo, como também conhecendo o outro. Nesta outra parte diz assim, ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Olha, é o que eu acabei de falar,
está aqui dizendo, né? Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Então, a disciplina, a constância de nós fazermos as coisas é decisivo nessa reforma íntima que nós temos que passar. E ele diz, não te cristalizes. O que é cristalizar? Cristalizar vem da palavra cristal. Então é como você pegar, por exemplo, como se extrai o sal do mar, não é? Pega-se a água do mar e joga para um tabuleiro na terra, onde deixa ali durante anos. Desculpe, durante um ano. E aí, com o vento e com o sol, a água vai evaporando e vai ficando os cristais de sal. Então, e fica ali duro. Não fica, depois é que tem que ser moído para trazer para nós e tal. Então, cristalizar é isto, quando você endurece os seus pensamentos a respeito das coisas. Quando você cristaliza, então, as suas ideias, você não está acessível a novas ideias. Porque você acha que já sabe aquilo. E tudo aquilo que vem diferente do que você acredite, você rejeita. Isto é cristalizar. Então, não te cristalizes, pois em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Então, quando nós agimos dessa forma, cristalizando nossas ideias, achando que as dos outros não valem, que nós não passamos nem pelo crivo do nosso esforço para entender a ideia do outro, é o orgulho que não está deixando nós melhorarmos o nosso entendimento. No outro parágrafo, Emmanuel diz assim, repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Então, Emmanuel está pedindo, nos incitando para que nós possamos reparar a estrutura dos nossos raciocínios, como nós temos raciocinado em relação às coisas, em relação a tudo que nos envolve, aos nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, e como nós estamos relacionando com eles, com as ideias, se nós estamos sendo receptivos às ideias novas. Então, por isso que ele fala, ante as circunstâncias que te rodeiam. Não precisa buscar longe, não é? Está em nossa volta. Como nós estamos agindo com o que acontece à nossa volta. Só isso. E ele diz ainda, reforçando, pergunta a ti próprio quanto ganhaste no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho. Então ele está perguntando, quanto você ganhou com o Evangelho quando você analisou retamente esse ou aquele acontecimento do teu caminho? Ou seja, você passou por uma experiência que pode ser dolorosa ou feliz. Normalmente, nós lembramos das dolorosas, não é? Mas são aquelas que nós mais aprendemos. Não possamos nos esquecer disso. Então, nós passamos por um fato doloroso. Se nós tivermos o Evangelho para analisar aquele acontecimento, quanto nós não vamos ganhar? Mas é muito, mas é uma grandiosidade, é incomensurável. Faça isso e você verá o quanto você se fortaleceu depois de ter passado aquilo. Não é assim? Aqui na conclusão, Emmanuel diz assim, faze isto, ou seja, faz isto. Analise os seus sentimentos de uma passagem, e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Então, quando você busca, é a história de bater na porta. Bateu na porta, a porta vai se abrir
como disse Jesus, não é? Então, se você buscar numa determinada experiência que você passou por ela, se você, então, busca isto, pedindo o seu mentor, por exemplo, você vai ser auxiliado ali. Porque você está buscando uma resposta para que você possa compreender melhor. Então, a espiritualidade vai te ajudar porque não vai tirar o seu livre-arbítrio. Muito pelo contrário, você está buscando, então você acha. É exatamente isso. Tem uma pequena história que eu desejo aqui compartilhar com vocês. A história é o seguinte. Existia um casal, numa pequena comunidade, e a moça saiu, quando viu, tinha 3 senhores. Aí ela perguntou se eles queriam alguma coisa, e eles então disseram que gostaria de falar para ela quem eles eram. E ela então os convidou para entrar. Aí eles disseram, não, é preciso que somente um entre. Mas por quê? Ela perguntou. Porque um de nós é a riqueza, outro é o sucesso e o outro é o amor. Cada um de nós representa uma parte desta vida, não é? Um é o sucesso, outro é a riqueza, outro é o amor. Então ela falou, não, então os 3 entram na minha casa. Ele falou, não, somente um que poderá entrar. Então eu vou perguntar para o meu marido, que está lá dentro, e vou ver, né? E chegou e disse para ele, marido, lá fora estão o amor, a riqueza e o sucesso. Eu acho que nós temos que chamar o sucesso. E você, não, nós temos que chamar a riqueza. Aí, a cunhada que estava lá falou, olha, eu acho que vocês têm que chamar o amor. E aí ficaram em dúvida em quem chamar. Mas chegaram à conclusão que deveria chamar o amor. E aí a mulher entrou, a mulher saiu da casa, foi lá e falou assim, olha, nós decidimos que entre na nossa casa o amor. Quem de vocês representa o amor? Aí um disse, sou eu. Então, por favor, entre em nossa casa. E ele então foi entrando. E ele foi entrando e o sucesso e a riqueza foi logo atrás. Aí ela perguntou, mas vocês disseram que somente entrava um? E agora eu chamei o amor e a riqueza e o sucesso estão entrando. E aquele senhor que representava o amor disse, se você tivesse chamado um deles, somente um deles entraria na sua casa. Mas como você chamou o amor, eles sempre virão atrás de mim. Isto é, quem tem amor no seu lar, sempre terá o sucesso e a riqueza também. Um grande abraço para você. Espero ter tocado em seu coração com essa lição, assim como ela tocou em mim, para que nós possamos cada vez mais estarmos atentos ao que precisamos fazer de nossa vida. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.